Olá, minha gente, está começando mais um Paulo Pacioli Entrevista. E hoje nosso programa recebe Glorinha e Renato, uma dupla fantástica que tem uma música tanto para adulto como para criança. E se eu fosse você, ficava por aí, porque Paulo Pacioli Entrevista está começando agora. Glorinha e Renato têm uma parceria muito interessante, tanto na vida quanto na música, né? E são dois músicos muito competentes, que se conheceram, se apaixonaram. E aí, desde então vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. Mas antes de falar da dupla, eu queria começar com uma coisa. Glorinha. Diga. Você parece que ganhou um violão, acho que a história começou aí. Ganhei. Os dois começaram aos 6 anos, aí começa a história de vocês, pequenininho. Como é que é essa história aí, Glorinha? Meu pai, meu querido pai, me deu de presente um violãozinho pequeno de madeira, mas assim de terceira mãozinha. Eu tinha um violãozinho de plástico e eu tomava banho. Eu tocava aquele violãozinho de plástico, criança pequenininha, eu estava com 6 anos. E papai, vendo a empolgação, acabou comprando em algum lugar um violãozinho bem pequenininho e bem velhinho. Pronto, virou minha paixão. Aquele foi o melhor violão que eu tive na minha vida. Olha, porque através dele eu comecei toda essa trajetória. E como a gente não tinha como pagar aula, lá ficava eu no meu Belém, 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 minha mãe dando força, mamãe muito afinadinha. E eu comecei a tocar observando as pessoas, né? Então eu olhava na TV. Você é autodidata, né? Sou autodidata. Interessante. Eu pequena ficava ali fazendo meu Belém, Belém, mas eu tive a sorte de ter uma vizinha que estava, inclusive, de mudança. Ela ia mudar. Ela só estaria naquela semana na minha rua. E ela virou e falou assim, não, Marina, eu ensino umas coisinhas pra ela. E eu muito pequenininha, com aquela mãozinha miudinha, aquele violão todo ferradinho. Ela me ensinou 3 acordes, o Lá, o Ré e o Sol. E me ensinou uma valsa e um dedilhadinho. Com aquilo eu tocava tudo. Eu tocava parabéns, eu tocava valsa, eu cantava de tudo, inventava música. E assim começou a Glorinha, por observação, por teimosia e com muita força dos meus pais a tocar o violãozinho, que hoje em dia é a minha vida, né? E parece que muito pequeno ainda você começou a ensinar. Seu pai foi seu primeiro aluno, né? E você parece que tem uma história aí com os amiguinhos também, do colégio, eu não sei. Sim. Se é... Papai, aí dos 6 anos aos 8, fiquei lá dando testada para aprender a tocar alguma coisa, até que ficasse direitinho. E aí, perguntei, meu pai doido para tocar alguma coisa, e começamos assim, aos pouquinhos ele, pai, faz essa nota, faz aquela. Meu pai foi meu primeiro aluno. Olha, que e tocou muito bem violão. Olha, papai foi, eu acho que ele foi a minha escola, né? Não só me dar o instrumento, como também de pegar comigo as coisas que eu sabia. E daí eu comecei de brincadeira a dar aula para os meus colegas de escola. Aí um queria aprender uma música, sabia tocar um pouquinho, mas não sabia o que eu sabia. E nessa troca eu acabei desenvolvendo um método para dar aula. Que interessante. Uma coisa que vem de mim, que ainda até muito hoje... muito criança, com 8, né? Que você falou no 8, 9 Com 8 eu comecei com o papai, Sim. né? Na adolescência eu tinha um amigo que queria morar na Inglaterra. Ele não sabia inglês. E eu aprendi inglês muito cedo. Com as aulas de violão, eu ajudava a pagar o meu curso de inglês. Então, a mamãe pagava uma parte e eu, com as minhas aulinhas lá, cobrando um pouquinho, pagava a outra parte. E eu já falava inglês com 12, 13 anos, eu já tinha acabado o meu curso, né? E ele queria aprender a falar o básico do inglês. E aí eu fiz uma proposta, olha, você me ensina esse toque de bossa nova aí e eu te ensino a falar um pouco de inglês. Durante 1 mês e pouquinho, nós dois, na sintonia do inglês com o violão, ele me passou a bossa nova, que foi fundamental para o meu violão chegar onde chegou hoje. Sim. Eu devo muito ao Oni, que hoje mora na Inglaterra, né? O nome dele é Aldeone, é um nome africano. Sim. E eu passei o inglês para ele. Perfeito. Entende? E assim foi. E até hoje, né? Até hoje a música tá aí, eu dou aula até hoje. Isso aí. Renato, acho que a sua história também começa também aos 6 anos. Parece que até
Vocês combinaram mais ou menos até isso na data? Desde que eu me conheço Já era uma coisa meio de outro mundo isso aí, né? Desde que eu me conheço por gente que tinha um piano lá em casa, na casa da minha mãe, eu brincava, era um player. Quem toca piano sabe que é um player. Sim. E eu brincava com ele, depois, não sei por que motivo, vendeu-se e tal, trocou-se, eu comprei um Brasil. Piano Brasil. Brasil também, mas é uma boa marca, da máquina Essenfeld. E eu tocava, brincava, também autodidata. Aprendi tudo sozinho. E aí você passou a sua infância... Tocando, a minha vertente não foi pra música, como foi Glorinha. Eu fui mais pro lado militar. Eu fiz colégio militar, depois fiz a manca, fiz academia, servi exército, cheguei a ser graduado. Depois fui dono de restaurante. Sim. Era um fã. Então a música era só era um hobby era uma diversão. Já um pouco diferente da Glorinha, que já sabia mais ou menos o que queria nessa... Né? Era uma coisa muito forte. Né? Geralmente a mulher amadurece mais rápido que o homem. Muito mais que a gente. Com certeza. A música, ela tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Quer dizer, a partir dos 6 anos, você já consegue guardar memórias, né? De uma forma mais completa. A música tá na minha vida desde então. Mas eu sempre quis muita coisa. Eu queria fazer paleontologia. Eu queria ser... A sua história, você tem duas faculdades, né? Eu tenho formação em 2 faculdades, em psicologia e ciências sociais, né? Mas eu sempre fui apaixonada por veterinária, por medicina, eu queria ser publicitária, eu queria o mundo. E acabei caindo na área de humanas, que tem tudo a ver com muito do que eu trabalhei. Com as pessoas que estavam comigo, meus colegas de escola, aos poucos alunos assumidos, né? Não, eu quero que você me ensine e tal. O canto, a voz, ela foi se desenvolvendo através dos discos que meus pais ouviam. Aí eu ouvia Nat King Cole, Barbra Streisand, Beatles demais. Que né? legal, que legal. Era muita música na minha casa, né? O tempo inteiro era música. Que legal. Meus pais botavam, meu papai viajava muito pela América do Sul, por toda essa parte da América Latina. Então, muitas músicas em espanhol, muitas músicas em francês, que mamãe gostava muito de francês. Eu acho que isso abriu um canal para línguas, né? Sim, e acabei também seguindo para esse lado de estudar línguas. Bom, então quer dizer, você nesse campo todo você foi anexando essas coisas todas, essas vivências todas, para acontecer a Glorinha que a gente conhece. Pois é, tudo contribui, né? Tudo contribui. Tudo é um somatório, na grande verdade a exato. vida da gente vai vivendo e um somatório de experiências. Sim. Que a gente tem, né? E aí você se torna adolescente e aí você, me parece que começa a trabalhar já profissionalmente, cantando jingle, olha só, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Jingles. Mamãe inquieta do jeito que era. Minha mãe desenhava muito bem. Mamãe sempre sonhou em fazer faculdade de arquitetura. E conhecia muitas pessoas da área de artes, né? E ela conhecia uma locutora, Zezé. Zezé é uma locutora da Rádio Globo. Ela fazia locução para várias rádios, mas ela conhecia muita gente de rádio. E um dia lá em casa, eu tocando, cantando, ela ficou encantada com a minha voz e disse: menina, você precisa de caminhos. Isso era que idade mais ou menos? Eu tava na época com 16 anos. Já chegando um pouquinho aos 17. Foi bem antes de entrar na faculdade, né? E ela me ofereceu: você não quer me acompanhar num dia de trabalho? Eu conheço tantos maestros, pessoas que têm estúdios. De repente você começa a gravar alguma coisa e vai fazendo algum dinheirinho. Eu já fazia um dinheirinho com as aulas de inglês. Eu já dava aula de inglês, já dava um pouquinho de aula de espanhol, dava aula de violão. E eu estava fazendo o italiano, que a Casa de Itália permite a descendentes estudo de graça. Sim. Então eu aproveitei a deixa e fui para a Casa de Itália aprender o italiano. Com o Zezé eu comecei a andar pelo circuito das rádios, comecei a andar por circuitos de estúdio e eu comecei a conhecer vários maestros. Aí eu conheci Arthur Verocai, Reginaldo Bessa, Écio Flávio, que são maestros que na época tinham um trabalho bastante profundo em jingles. Então eu conheci o estúdio do Ed Lincoln, gravei muito no estúdio do Ed Lincoln na Lapa, porque eu sou do Rio. Perto, né? Eu morava em Santa Teresa, então era muito prático. Chegou um ponto que eu gravava, era um período de manhã, de tarde e uma noite. Olha. E estava começando a ficar muito puxado, porque eu ia para São Paulo gravar também, voltava para o Rio. Papai trabalhava com turismo, isso também facilitava muito esse meu trânsito. Isso. Né?
E olha, foram anos. Eu gravei jingles por muitos anos. Foram mais de 8 anos gravando E Eu acho que o jingles. pessoal de na praia. casa. Eu acho que o pessoal de casa deve estar curioso. Vamos lembrar alguma coisa? Você ainda Alguma lembra? coisa que eu gravei, gente, eu gravei tanta coisa, o tempo às vezes acaba levando, né? Mas nós fizemos o briefing de um jingle que eu acredito que alguém lembre. Vamos ver. Ele era assim: soda, limonada, Antártica, soda, limonada, Antártica. Os homens faziam isso. Soda, limonada, Antártica. Tararam. Soda, limonada, Antártica. Tararam. Soda, limonada, Antártica. Entendeu? Legal, Essa é é. uma. Esse foi um dos jingles que ficou muito na minha cabeça, porque é muito inteligente, né? O trocadilho que eles colocam é muito bom. Do Gostoso, soda né? limonada Também tem e a soda limonada, que eu nem sei se existe ainda. Era um refrigerante. Quer dizer que você já começou então a trabalhar bastante nessa época e tudo foi. Eu trabalhava cedo, e né? sempre estudando muito. Eu gosto muito de estudo, né? Eu sou uma pessoa que adoro estudar, adoro ler. Esses dois aí, o nome deles é trabalho, porque olha, como é que vai a Glorinha? Não, eu tô ocupado, tô fazendo, vou viajar. E aí, Renato? Não, tô trabalhando. Eu vou à praia, tô na praia. Isso é difícil encontrar com eles na rua. Praia, aquele lugar que tem areia. Areia, água, sim, claro. peixe. E aí então passou a adolescência, aí começa o encontro desses dois. Quer dizer, ou seja, vamos lá para Santa Úrsula, Sim. aí chega a Renata, chega a Glorinha. Como é que foi esse encontro? Me diz uma coisa, também que tem uma curiosidade, acho que o pessoal de casa também. Começou primeiro o afé, começou primeiro a música, como é que foi esse encontro e essa Pois dupla é. que está até hoje aí juntos na Eu vida faço e na questão de música? contar essa história. Eu sei que você vai querer falar uma coisa ou outra, mas não. Curiosamente, o que se encontrou primeiro não foi. Os olhos do Renato não me viram, muito menos os meus olhos viram o Renato. Sim. Nossas vozes se encontraram pelo corredor da universidade. A Santa Úrsula tem um prédio, que é o prédio 1. É um prédio muito antigo, todo feito de pedra. Então o som, a acústica é espetacular. Ele já fazia faculdade, ele já estava fazendo biologia já há 1 ano e pouco, quase 2 anos, e eu entrei. E me disseram que havia uma oficina de música. Não é à toa que nossa oficina de música hoje tem o nome de Oficina de Música da Tribo, por conta da faculdade, porque havia oficina de música, fotografia e literatura. Eu desci, uns colegas que já faziam psicologia falaram: nossa, você tem que ir lá, você canta muito. E quando eu tô chegando pertinho da porta, eu escuto um piano lindíssimo sendo tocado maviosamente e uma voz cantando: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Fica quieto aí. Essa era a parte dele. Aí eu fui chegando e cantando: doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Nessa hora nossos olhares se encontraram, né? Eu já fui cantando pelo corredor, Sim, e ele sim. tinha deixado a porta aberta e aquilo vazava pro corredor. Nossos olhos se encontraram, ele estava treinando com uma colega de curso, mas o primeiro encontro não foi um encontro muito apaixonado, não. Ele não me olhou muito feliz. Porque eu interrompi o ensaio. Ele estava ensaiando com ela, eu entrei com a minha voz. Renato, que história é essa, Renato? Essa é a versão dela. Vamos ser sinceros, a versão dela. Não foi nem isso. Eu era o deus da oficina. Era um cara. De repente, todos paravam para me ouvir. Leonino. Eu tô cantando o Caçador de Mim, do Milton. Entra aquela voz cantando. Automaticamente eu fui pro backing. Ele não esperava. A voz veio de novo, só ia crescendo. Meu Deus! Quando ela entrou, eu falei: como assim no meu espaço? Você entrando aqui no meu espaço com essa voz e tal. Aí eu: oi, tudo bem? Parou e tal. Eu fiquei meio sem graça. Eu tava com umas amigas. Foi realmente amor ao primeiro ouvido. Foi amor ao primeiro ouvido. Aí eu fui-me embora, mas esse foi o nosso primeiro encontro. E com o tempo, né, eu fui me apaixonando pelo pessoal da oficina. Tem vários amigos até hoje. A oficina de música da Santa Úrsula Mas é aí um vocês lugar começaram sagrado. a trocar figurinha em termos de música e tal. Eu com todo mundo da oficina e ele também, né? E com ele também. Eu me apaixonei.
E Quem depois... começou primeiro, ela ou você? Eu me apaixonei. Eu não sei quem foi primeiro, eu sei que eu Ele me se apaixonei. declarou. Ah, é? Ele se declarou. Eu fiquei Mas completamente apaixonado. Mas Renato- Estou fazendo bodas de pérola. Renato, quando sentava no piano, Pesquise no Google. ele tocando piano, era de fechar os olhos, assim, ele meio que transportava todo mundo para outra atmosfera. Ainda mais numa universidade, a gente, com toda aquela tensão, né, do estudo, a oficina era um oásis para todo mundo, né? Sim. E os saraus também fortaleceram muito nossa amizade. Vários movimentos começaram naquela Que legal. época. Sim. Vários movimentos. O projeto Tamar surgiu ali. A Aqualung surgiu ali. Na biologia. Naquele período. E nós éramos alunos que fortalecíamos essas campanhas ecológicas. Tinha os né? festivais, aqueles festivais universitários, Sei. participou de vários. Muito Que legal, que bom. Aí depois disso, eu saí, tocar na noite, fui dono de restaurante, aqui em Niterói, inclusive, e a música me roubou da biologia. Na verdade, eu era conhecido como músico em todos, no exército, no banco, tudo. Eu era o cara da música. Sim. Na verdade, eu queria ser músico. Mas você tinha um estigma de ser músico no Brasil, não sei, em outras partes do mundo, músico não é profissão. Você sabe. Você trabalha com o quê? Com música. E o que mais? Pô, já me toma 24 isso horas já do é dia. pergunta que Não é? já cansei de receber. Você leva a vida Então, na flauta não no piano, entendeu? Aí, quer dizer, eu fui ser dono de restaurante, nós começamos a cantar juntos. É isso que eu queria, inclusive é a minha próxima pergunta. Aí veio a noite, como é que foi essa história? Vocês tiveram uma passagem pela Muito noite? em função do restaurante, né? Sim, Porque sim. a gente acabava de fazer a música ao vivo lá, era um espaço. Depois. O que vocês cantavam nessa época, assim? O que rolava de repertório nessa época? Olha, antes do restaurante nós tivemos duas bandas. Não, foi depois do restaurante que O restaurante, então, antes do restaurante foram duas bandas. O repertório dessa fase da gente era meio que sempre seguindo muito pela MPB, né? Então, peraí só um instantinho. Nós vamos pedir uma canja pra ela, né? Não vai poder passar por aqui sem cantar pra gente. Uma canjinha pra nós aí. Só que MPB... Uma das brincadeiras como você que a é gente poliglota, fazia... você Porque eu me lembro muito bem, o depoimento meu, fui muito no antigo lá na Madeira, fui assistir a Glorinha, conhecia antes, né, sem antes estar próximo, de sair de casa para assistir Glorinha e Renato com a banda. Era Glória Latini e banda. Isso, Glória Latini e banda. Aí depois no Casablanca não, éramos nós dois, né, que cantávamos. Glória Latini e Renato Ploft. A namorada de um dono de restaurante aprende o cardápio, né? Eu faço um fondue de queijo, meu amigo. Show de bola. Muito do bom. Uma das coisas gostosas que a gente cantava, acho que Milton nos persegue de certa forma, né, Netinho? Que a gente fazia isso aqui, ó. Ó, mana, deixa eu ir, ó, mana, eu vou só. Ó, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Ó, mana, deixa eu ir, ó, mana, eu vou só. Ó, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Eu vou cantando com a aliança no dedo, eu aqui só tenho medo do Gastão. Zé Maria, Mariazinha botou flores na janela, pensando em vestido branco, véu e flores na capela. Ó, mana, deixa eu ir, ó, mana, eu vou só. Ó, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Ó, mana, deixa eu ir, ó, mana, eu vou só. Ó, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Que bonito, Era uma né? delícia. Eu sempre gostei muito. Muito bom, muito bom. Isso trouxe um amadurecimento também. Acho que a noite sempre... Eu costumo dizer isso também, porque eu passei pela noite. Acho Sim. que é uma escola, né? Ah, sem dúvida. Né? A gente Sem aprende, dúvida. amadurece, a lidar com o público. Cresce como pessoa, cresce como opção também. Ali você vê Uma o que escola. você quer. Se você gosta de música, você vai fazer, você vai aprender muito. É interessante, interessante. E aí, como é que vocês descobriram, né, com esse trabalho bonito que vocês têm com música adulta, como é que entra esse mercado de música infantil? Como é que vocês descobriram que vocês fazem tão bem? É um sucesso enorme aqui. Inclusive aqui um monte de CD, um monte Nossos de DVD. Livro, CD. É impressionante. A gente produz muito. Então eu queria saber como é que vocês entraram nesse mercado, como é que foi essa paixão pela criança? Bem, Glorinha já dava aula em escolas. Eu fui aprender tudo com ela, como sempre. Ela, como
professora, minha professora, pode-se dizer. Não sou professora. Mas eu aprendi com ela, até que nós tivemos um convite de uma escola de Niterói para trabalhar junto, dando aula em sala de aula. E lá posso dizer que eu aprendi tudo com ela, nessa escola. E dali eu me apaixonei. Eu fiquei encantado, adoro criança, adoro cantar para criança. A criança, diferentemente do adulto, ela não tem aquela hipocrisia. Ela não gosta. Ela fez, não, tá por vida. A criança é um público, é um termômetro muito interessante. Porque quando a criança não gosta mesmo. Não gosta na hora, ela sai, você abriu a boca, ela já levanta, vai embora. Então, quer dizer, na verdade, eu, Renato, me apaixonei. Adoro, não que eu desmereço o trabalho, a gente tá tendo um trabalho instrumental também, de livro, de literatura e tal, mas assim, eu adoro criança. Adoro brincar, adoro dançar. Eu sou um palhaço, eu sou brincalhão. Agora, pode dizer que tudo isso, não vou dizer que eu aprendi, eu tava falando que eu estava brincando. Mas assim, eu saí do armário, o meu lado criança, depois que eu conheci o Glorinha, porque eu tinha aquela formação militar. Mais rígido, né? Era sério. Não é brincadeira. Não consigo imaginar. Não, nos bastidores não, mas fui da PE e tal. Não, na oficina de música da faculdade, as pessoas respeitavam o Renato mesmo. Ele tinha chave. Não que não me respeitem até hoje. Nossa! O sargentão volta. Renato está lá, Renato chegava e eu quebrei um pouco isso. Eu falava, gente, vamos relaxar, psicologia, né? Vamos ter um pouco mais de flexibilidade e tal. E no trabalho infantil, eu estagiei muito em escolas como estudante de psicologia. E eu entrava com violão. Eu falei, não vou trabalhar numa escola sem levar nada para eles. Então eu levava o violão. E de brincadeira isso começou a tomar um outro rumo. Rumo. Aí uma escola achou interessante que eu estava levando, me levou para outra. E quando nós estávamos nessa fase de transição do restaurante e tal, ele recebe um convite. Uma prima que dava aula numa escola daqui. Eu dava aula nas escolas do Rio, né? Aí acabei começando também a trabalhar aqui. E ela ia sair, e sabendo que ele tocava, ele falou, pô, você não quer pegar meu lugar? Ele falou, mas eu não conheço nada do universo infantil, como que eu vou dar aula para criança? Ela, sei lá, cara, você toca tão bem. E realmente, Renata é de uma flexibilidade musical muito, muito incrível, né? Fenomenal. Aí ele, olha, eu não tenho esse convívio, mas a minha noiva, na época a gente estava noivo, minha noiva tem. Aí me apresentou e nós dois começamos a trabalhar juntos em sala de aula. A gente começou a trabalhar como se fosse ali um palco, uma cena, né? Nós pegávamos... Cada aula era um show. Cada aula era um show. Nós trabalhamos com educação infantil, a gente chegou até quase o 6º ano. Nós chegamos até mais de 1.000 alunos. 1.000 alunos em turmas, né? Turmas de 40 e poucos alunos. E aquilo dali foi tomando o nosso coração de uma maneira tão avassaladora que eu virei para o Renato e falei, olha só, acho que a gente vai ter que pegar essa cena e vamos ter que transbordá-la. E plim, uma coisa na cabeça da Glorinha, vou começar a fazer música para criança. A primeira música infantil que eu fiz, por incrível que pareça, foi Doce Rebeldia. Uma música que é o... Canta um pedacinho. Trechinho pra gente. A Doce Rebeldia, eu falei assim, gente, criança é rebelde. Eu vou fazer uma música que fale da rebeldia da criança. E ela nasceu assim, ó. Sente-se meu jeito irreverente, meu rosto lambuzado, cabelo arrepiado, levemente agitado, quase nada independente, totalmente carente, um pouco desorganizado, mas cheio de energia pra viver, cheio de ideia pra viver, cheio de vontade de viver. Vem pra cá, brincar comigo de pé no chão, vem ser criança pequena ou não. Essa doce rebeldia tão maravilhosa, vivo de alegria e faço pirraça. Por ela vai. Legal, muito bom isso. E ela foi assim, a primeira, ela não é nenhuma música com muita interatividade, mas eu fiz a música, eu comecei a mostrar. Eu adoro essa música. Ele não gostou, não. Ele falou, essa música, mas não tem nada a ver. Eu falei, mas peraí, de repente as pessoas vão curtir. Comecei a mostrar para os alunos e amigos, eles curtiram. Sim. E daí a gente partiu para outras. Eu falei, vamos fazer então, vamos aprofundar. Isso. Vamos nos aprofundar. E nessa de nos aprofundar, nasceu Gostosão, que é a música do Fantasma.
Nasceu o Chocoloco, que foi um presente que eu quis dar pro meu namorado. E Chocoloco é uma música com bolo de chocolate. Muito bom, interessante. Que foi feita também de uma maneira totalmente inesperada. E por aí vai, meu amigo. 17 CDs depois, 2 DVDs. Vamos aproveitar essa dica aí de vocês. Eu vou pedir pra produção rodar um trechinho. Vocês estiveram no programa do Ziraldo, não é isso? Sim. Vamos rodar um pedacinho desse VT pra gente ver o Chocoloco. E Chocoloco. E vamos. Roda VT. Que tal a gente fazer O quê? um bolo de chocolate? Pega a farinha, a manteiga e um pouco de tomate. Tomate num bolo de chocolate? O E tomate. vocês tiveram um convite para fazer um desenho animado também, não é isso? Acho que tem até vou mostrar pro público de casa. O Cartoon, O ele é Cartoon. um projeto que nos transformou em desenho animado. Glorinha e Renato viraram personagens de desenho animado em parceria com... Gabriel Moura. Gabriel Moura. Nosso aluno. Gabriel Moura foi nosso aluno. Numa das sim. escolas que a gente deu aula, ele também Hoje teve está aula lançando conosco. revista da Arte Cartoon. Sim, Ele maravilha, tem um site que é a Avenida Arte Cartoon. Fantástico. E já demonstrava um talento espetacular desde cedo. Ele já fazia revistas em quadrinho à mão. Olha, né? interessante. E um dia, fazendo um show no Coreto de São Bento, do Campo de São Bento, nós nos encontramos com o Gabriel, ele empolgado, e eu dizendo: puxa, Gabriel, como é que estão os seus trabalhos? Ele não sei o que, de brincadeira a gente falou: pô, sabia, nós bem podíamos virar desenho animado. Ele: está aí uma coisa que eu gostaria de desenvolver. Vamos assistir um pedacinho, um trechinho disso aí. Vai lá, mostra pra gente. Tem cheiro de pipoca no ar. Tem cheiro de pipoca no ar. Pipoqueiro, me dá o meu saquinho já, já. Tem cheiro de pipoca no ar. Pipoca pipocante, saltitante na panela. Doce Muito bom, Glorinha. Temos muito Não é interessante. muito divertido, e ele é muito Muito talentoso. E esse trabalho é um trabalho que hoje em dia eu diria que virou uma marca registrada nossa, né? Sim. As pessoas têm acesso a 8 clipes em desenho animado que são, além de muito divertidos, muito instrutivos. Que legal. Que também é um dos elementos importantes do trabalho de vocês, né? Não é uma música apenas recreativa no sentido, tem sempre um conteúdo, tem sempre uma mensagem. Isso é muito importante, até porque é muita coisa que você se vê de criança, sem citar nome, mas tornando a criança como se fosse um ser imbecil, né? Assim, uma coisa meio, né? O que as escolas colocam, que os CDs de vocês passam pra gente como material pedagógico também, como Sim, suporte. sim, Tudo bem, isso pode se usar. Mas a gente não fez com essa intenção. Sim, mas Mas aí é que- uniu o útil ao agradável. Inclusive uma coisa muito inteligente, né, de vocês, foi parabéns, inclusive, porque acho que ficou uma coisa super interessante, né? Ficou uma coisa lúdica, interessante, gostosa de se ver, eu de curto. ouvir. E é uma coisa que a gente diz, nós somos músicos. Eu digo, eu sou musicista. As músicas se encaixam no cotidiano das famílias e das escolas porque nós pegamos o cotidiano e pegamos as ideias e transformamos em música. Legal. Mas tudo que a gente fala sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a cidadania, sobre o relacionamento familiar, inclusive, do abraçar a família, sentar à mesa para comer junto, tira um dia, sai todo mundo de suas atividades e vão viver um momento bom, né? É vida. Isso tudo é qualidade de vida. A qualidade de vida está no permitir-se ser feliz. Isso aí. Né? No alimentar a sua bela dose de serotonina. Sim. Provocá-la, né? E rir. Isso. Seja feliz e brinque, mas leva a vida a sério. Mas sempre com uma boa dose de brincadeira e de bom humor, né? A gente está chegando ao final do programa, mas antes eu queria saber de projetos aí para... O que está acontecendo, o que está rolando... Fala pra gente aí. Quer falar, meu A gente amor? está lançando agora, a gente entrou na seara agora de literatura. Sim, Nós- sim. Nós temos algumas parcerias com autores. A gente tem lançado os livros próprios, como Detetive Bacana. Joyce. Como Detetive Joyce. Esse aqui é meu.
E é livro e CD também. E depois Brilhante. lançamos. Brilhante. Mas esse é para criança ou para adulto? É infanto-juvenil. Esse é Infanto-juvenil. para Adulto também pega. adolescentes e adultos. Na verdade é um Sim. jogo literário. São micro-histórias, são como se fosse um detetive que desvenda mistérios. Então você tem que ficar ligado na leitura o tempo todo, porque ele trabalha o analfabetismo funcional, que as Exatamente. pessoas leem, mas não entendem. Então você tem que ficar atento à leitura. Mas além desse, a gente lançou Já o Medo, Quem Tem Medo, Sim. da Silvia Bolaf, pela editora Galpão. Esse aqui, do Rio, né? Essa daí é Lá uma de São editora de Paulo. São Paulo, da Silvia Bolaf, com desenhos de Marcos Garuti. São dois excelentes escritores e ilustradores. As ilustrações são fantásticas. Fantástico. Ele E fala foi sobre o medo. lançado no Espaço Tom Jobim, no Rio. Nós fizemos um Isso. show de lançamento lá no Tom Jobim, na Primaverinha dos Livros. Que legal. Que E legal. o CD, ele narra a história, e eu fiz uma música, que é Velho Inimigo, que Ah, tá legal. dentro, Opereta, é uma opereta infantil, tem 7 minutos e alguma coisa. Gente, A música é um sensacional. programa só fica bem complicado a gente vai contar essas histórias, porque a gente fica curioso em saber dessas coisas E o que todas. tá nascendo agora tá agora são esses nascendo. dois aí, que é o Estão nascendo. Mirabolante, Dr. Rocambole, Mirabolante, que do fala Dr. sobre as Rocambole. diferenças. Ana Luísa Figueiredo ganhou o prêmio Off Flip com esse livro. Sim. E a história é maravilhosa. Ela fala das diferenças, do ser diferente, e que as pessoas precisam olhar com carinho. As crianças que demonstram habilidades, que demonstram sair do contexto que está pré-determinado. Essas crianças são inteligentes, têm que ser ouvidas. Muitas crianças que são diagnosticadas com transtornos, nem sempre têm transtorno. O que elas têm é criatividade. E a gente tem que saber canalizar isso. E aqui tem Dragamora e Draguinha, de Ana Cláudia Ramos, uma escritora linda que nós conhecemos através, inclusive, da editora Galpãozinho, que é da Suzana Florice e da Silvia Bolafio. A Ana, ela nos presenteou com Dragamora e Draguinha, que é um livro que fala sobre o contexto familiar Sobre a família. de uma maneira muito divertida. Dragamor e Draguinha são os filhos dela, entendeu? Que eles não É. param de comer, já estão grandes. É chama muito Dragamor e lindo. Draguinha, só que faziam comer. Eles dois estão andando juntos. Esse já está pronto, esse daqui também. Agora nós estamos em fase de construção do PEC para lançamento, né? Ah, que legal. E a Ana Cláudia levou a nossa música, Golfinho, para a Itália. Eu traduzi para o italiano. Delfim, não. E uma professora, que é a Nireide Costa, que mora na Itália, fã da gente no Brasil, pediu para fazer a versão, porque havia um projeto ambiental lá na Itália, e eles queriam levar uma música legal que falasse sobre natureza. Ela, apaixonada pela música Golfinho, que ela já ouvia no Brasil, fiz a versão. Ana Cláudia escreveu um livro falando sobre isso. A menina Golfinho. Aí juntamos a música com o livro. Ana Cláudia coisa foi à boa. Itália e, ou seja, estou Mas foi lá. lançado na Itália. Tá Que na bom. Itália. Estou lá na terrinha. Os nossos amigos estão internacionais também, né? Olha só, isso Não, né? não tenho a menor dúvida. Muito bom. Isso Eu tenho é- retorno de gente na A Escócia, gente nunca sabe onde a gente China, tá quando é Com artista, certeza, né? Austrália. com certeza. A gente não sabe, gente. A gente tá aqui com o pezinho aqui, mas que bom que a gente tá voando, que a gente tá conseguindo chegar na mão das pessoas. É um Muito prazer e é uma honra muito grande nossa compartilhar tudo isso, poder compartilhar, fazer parte do crescimento de um grupo, fazer com que uma música signifique uma fase positiva, que ela tenha uma letra que te dê força. Isso é maravilhoso, é uma bom. dádiva. Isso aí, É uma parabéns dádiva. aí. pelo- Nós é que agradecemos, Isso meu aí. lindo. Muito obrigada. Mas antes de encerrar o programa, nós vamos assistir um trechinho do musical que Glorinha e Renato gravaram pra gente aqui pro nosso programa. E você pode assistir na íntegra usando aqui, que tá passando aqui na sua telinha, tá os endereços pelo Facebook, né, na nossa página, e pelo nosso canal no YouTube, Paulo Passual Entrevista. Nós vamos assistir um trechinho, já voltamos. Roda, BT. Pedra sobre pedra, pedras no caminho, eu vou sozinha, mas vou te encontrar. Rodo meio mundo, vou sempre mais fundo e nada. Sigo por estradas que vão dar em nada, eu quebro pedras só pra te encontrar. Fantástico, Glorinha, muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui no programa. Essa história linda de amor e de música foi muito gostoso e muito instrutivo pra gente. Aí você pode assistir o programa todo, né, novamente. Esses e outros programas nossos
também pelos nossos canais. De novo, aqui vamos passar aqui o endereço no YouTube, no nosso canal, Paulo Pacioli Entrevista, na nossa fanpage também, aqui, passando. Você vai poder assistir esse programa e outros também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos muito o seu carinho, E o carinho esperamos, do público. E esperamos ter vocês aqui de novo numa outra oportunidade pra gente falar de mais música, mais projetos. Vamos. Tá É ok? sempre gostoso. Muito obrigada. Muito Um obrigado, beijo. minha gente. Até o próximo programa.